A Era Vargas, de 1930 a 1945. Desde a proclamação da República em 1889, o Brasil viveu um período onde os estados de São Paulo e Minas Gerais dividiam o poder, o que ficou conhecido como República Oligárquica do Café com Leite. Com a derrubada do presidente Washington Luiz em 1930, começa a Era Vargas. Neste episódio, vamos conhecer um dos períodos mais importantes da história do Brasil. A Era Vargas teve início em 1930 e terminou em 1945. O período pode ser dividido em 3 momentos. De 1930 a 1934, temos o governo provisório. Neste período, podemos destacar, em 1932, a eclosão da Revolução Constitucionalista. De 1934 a 1937, temos o governo constitucional. Neste período, em 1935, ocorreu a Intentona Comunista. De 1937 a 1945, temos o golpe do Estado Novo. Como destaque, temos em 1942 a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. 1930 a 1934, o governo provisório. Quando Vargas chegou ao poder em 1930, tinha como objetivo reorganizar o Estado Nacional e elaborar uma nova Constituição. Centralizou o poder e nomeou os tenentes para ocuparem cargos importantes no governo. Contudo, a demora em elaborar a nova Constituição gerou insatisfação nas oligarquias paulistas, que haviam perdido sua hegemonia política. Assim, as oligarquias paulistas convocam o povo paulistano a lutar contra o governo Vargas, exigindo a realização de uma Assembleia Constituinte. Este foi o início da Revolução Constitucionalista de 1932. As elites revoltosas queriam retomar o controle sobre São Paulo e também sobre a política nacional. Assim, os paulistas pegam em armas. Foi uma guerra sangrenta, envolvendo mais de 200 mil homens. Foram brasileiros lutando contra brasileiros. O conflito contou com artilharia pesada, ataques aéreos e até navais. Cidades foram bombardeadas. Vargas, valendo-se do Exército Nacional, sufocou a insurgência paulista. No dia 1º de outubro, as forças militares de Vargas derrotaram as tropas paulistas. O saldo da guerra foi de 934 vidas, que morreram no combate pela causa constitucionalista. Para evitar novos levantes com exigência de uma Constituição, Vargas responde com o Código Eleitoral de 1932, o qual prevê o voto secreto e o voto feminino. Inicia uma Assembleia Constituinte que vai aprovar a Constituição de 1934. A nova Constituição prevê eleição indireta. O povo elege a Assembleia e a Assembleia elege o presidente. O mandato previsto é de 4 anos, 1934 a 1937. O governo constitucional. Vargas é eleito. A Constituição de 1934 deu início a uma nova fase da Era Vargas, a do governo constitucionalista, que se prolongou até 1937. A nova Constituição prevê eleições presidenciais para 1938, institui as leis trabalhistas e também o ensino primário gratuito e obrigatório. São instituídas a jornada de trabalho de 8 horas diárias.
férias remuneradas e uma série de outros direitos trabalhistas. Partidos se formam e iniciam uma disputa para a eleição. De um lado, a ANL, a Aliança Nacional Libertadora, de Luiz Carlos Prestes, com uma vertente anti-imperialista e de inspiração comunista. Do outro lado, a AIB, Ação Integralista Brasileira, de Plínio Salgado, com perfil de extrema-direita a favor de um regime totalitário inspirado no fascismo. É nesse contexto que vai acontecer uma reação da ANL, uma tentativa de tomar o poder pela via revolucionária, a chamada Intentona Comunista de 1935. O golpe, porém, não se concretizou e a repressão por parte do governo foi feroz, incluindo torturas e prisões ilegais. O líder, Luiz Carlos Prestes, vai ser preso e sua companheira, Olga Benário Prestes, mesmo grávida, vai ser presa e deportada para a Alemanha nazista, onde é assassinada pelo regime. A partir deste momento, o comunismo passa a ser tratado por Vargas como uma grande ameaça e que vai ser usada em 1937 para que Vargas possa suspender as eleições de 1938 e dar um golpe de Estado. 1937 a 1945. O Estado Novo. Em 1937, Getúlio Vargas alega a existência de uma outra tentativa de golpe comunista, utilizando-se de uma farsa que ficou conhecida como Plano Cohen. Este será o pretexto para o fechamento do Congresso, o cancelamento das eleições presidenciais e a anulação da Constituição de 1934. Na verdade, o plano havia sido elaborado pelo capitão Olímpio Mourão Filho e utilizado pelo governo para justificar o estado de sítio e inaugurar o Estado Novo. Vargas outorga a Constituição de 1937, chamada de Polaca, inspirada em um regime fascista instaurado na Polônia. O Estado passa a exercer um forte controle sobre a política cultural e também sobre a economia. No campo da cultura, temos o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, que faz ao mesmo tempo a censura prévia da imprensa e também a propaganda do governo. Cria o programa A Hora do Brasil, que coloca Vargas como o grande pai da nação. O controle do Estado sobre a economia também é muito forte. O governo Vargas vai criar duas empresas estatais do setor da indústria de base e que vão impulsionar a industrialização do país: a Vale do Rio Doce e a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional. No mesmo contexto, acontece a Segunda Guerra Mundial. Os americanos dizem que a América está sob risco e estabelecem um acordo com o Brasil. Se entrássemos na guerra, teríamos em troca o financiamento para a criação da Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN. Vargas aceita. Entretanto, a participação do Brasil na guerra cria um problema político para Vargas. Em 1945, o Brasil está do lado vencedor da Segunda Guerra Mundial. Para os vitoriosos, se trata de uma vitória da democracia contra a ditadura, mas o governo de Vargas era uma ditadura. Essa grande contradição enfraquece o governo de Vargas. Ocorrem mobilizações de intelectuais pedindo a volta da democracia. Em 1945, os militares convidam elegantemente Vargas a sair do governo. O fim da era Vargas foi resultado direto da perda de apoio nos meios militares. Além da contradição de um país que lutou pela democracia na Europa, mas internamente mantinha-se em uma ditadura. O exército e as elites econômicas temiam a aproximação do operariado urbano apoiador de Vargas. Com a renúncia forçada de Vargas, José Linhares assumiu a presidência interinamente.
A eleição presidencial já estava marcada para 1945 e Eurico Gaspar Dutra foi eleito presidente do Brasil. Termina a Era Vargas. Poucos anos depois, em 1951, Getúlio Vargas retornou à presidência por mais 3 anos, até que, em 1954, saiu da vida para entrar na história.